Então, depois do voo rápido que nós tivemos na aula 1, que talvez deixou alguns de vocês meio atordoados, porque foi rápido demais, mas a intenção de fato era essa, de dar uma visão panorâmica, agora nós vamos entrar em detalhes a respeito de eventos específicos, certo? Então, o primeiro desses eventos que a gente vai ver é a vida dos patriarcas, e depois a gente vai ver também, aqui ainda hoje, o êxodo do Egito. A Bíblia é um relato do divino tocando o mundano, tocando o terreno, de um Deus transcendente que se envolve com o homem. E a Bíblia é um livro diferente dos livros antigos de teologia, dos relatos antigos, das lendas antigas, porque ela não é feita de termos abstratos, de ideias abstratas que não são colocadas em lugares e contextos específicos. A Bíblia é um livro em que os seus eventos podem ser marcados no mapa. E é isso que a gente vai ver hoje de forma específica. O Deus da Bíblia é conhecido pela a sua associação com um povo específico, com o povo judeu, e em lugares geográficos específicos, que, no fim das contas, culmina com a vinda do Senhor Jesus Cristo. A história de Abraão, que a gente vai ver hoje, é a história que trata de como o Deus Criador, através do seu povo eleito, começando com Abraão, soberanamente alcança o seu propósito redentivo para alcançar a humanidade como um todo perdida por causa do pecado. E para nós, hoje, que somos gentios, que não somos da descendência física de Abraão, a história de Abraão pode ser considerada como a nossa história, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, como o apóstolo Paulo mesmo disse. Então, a história de Abraão, ela começa com a sua mudança de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Então, esse mapa aí mostra, só voltando à terra de Canaã aqui, aquilo que a gente chamou como crescente fértil, essa forma de lua aqui, crescente, essa região separada pelo deserto aqui, chamada de crescente fértil, que é subdividida em Mesopotâmia e Levante, que inclui a terra de Canaã. Mesopotâmia, a terra entre os dois rios, e o Levante, a terra elevada, marcada principalmente por montanhas e vales. Então, Deus manda Abraão sair da Mesopotâmia e ir para essa terra que ele haveria de mostrar. Então, abrindo as suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 11, versículo 24 até o versículo 32, nós temos a mudança de Terá, pai de Abraão, e de Abraão, nesse tempo chamado ainda de Abrão, para Arã. Versículo 24, diz assim: Viveu Naor 29 anos, e gerou a Tera. E, depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá, 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão se chamava Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Então, o texto mostra que Tera, pai de Abraão, tomou ele e o seu neto Ló, do seu filho Arã, que havia morrido, e se moveu de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas pararam em Arã, na cidade de Arã. Naor, um outro filho de Tera, ficou na terra de Ur dos Caldeus. Então, ele se moveu só com um dos filhos, que estava vivo, e o neto do filho, e o neto que era filho daquele seu filho que havia morrido. Então, existem duas opções para onde é Ur dos Caldeus.
A opção tradicional é considerada aqui no sul da Mesopotâmia, na região da Babilônia, aqui, certo? Então, essa é a grande cidade de Ur. A maioria dos estudiosos considera que esse é o local de onde Abraão saiu, seguindo aqui o rio Eufrates e, eventualmente, chegando em Harã e daqui descendo para a terra de Canaã, evitando, assim, atravessar o deserto, seguindo pelo rio, onde era melhor de viajar, tinha fontes de água, acesso à água. Então, mesmo sendo um caminho muito mais longo, era um caminho que ele podia chegar vivo, né? A outra opção, de onde seria Ur dos Caldeus, é mais aqui no norte, numa cidade antiga chamada Urai, né? E eu particularmente acho que, embora, se você olhar lá atrás na sua Bíblia, a maioria vai apontar nos mapas que você encontra Ur dos Caldeus como sendo aqui, mas eu creio que seja aqui exatamente porque o texto faz esse esforço de diferenciar, que não é Ur, não era a grande cidade de Ur conhecida, mas Ur dos Caldeus. Um outro ponto que eu acho interessante a respeito de não ser aqui é que Naor não foi com eles. E depois, mais à frente, quando Isaac vai para a nossa parentela buscar uma mulher para ti, Isaac não vem para cá. Isaac vem para essa terra chamada Arã Naharaim, Arã da Mesopotâmia, se a gente ler mais lá na frente em Gênesis capítulo 25. Então, eu creio que essa localização de Ur aqui é mais condizente com aquilo que a gente encontra no texto bíblico. Então, Abraão poderia ter saído daqui e chegado a Harã aqui, ou mais aqui das montanhas e descido até Harã, onde ele ficou, onde o seu pai ficou e eventualmente morreu. O texto diz que depois Abraão se muda de Harã da Mesopotâmia. Mais à frente, no capítulo 12, versículo 1, o texto diz: sai da tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, o próximo movimento de Abraão é saindo daqui de Harã e chegando na terra prometida, né, até chegando em Siquém. E o texto continua dizendo no versículo 6 que atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Esse próximo mapa aqui, que na apostila de vocês, é o mapa seguinte, o mapa 2.2, o texto diz que Abraão atravessou para a terra. Então, o que foi que ele atravessou? Né? Provavelmente ele está se referindo ao Rio Jordão aqui. Abraão vindo nessa região aqui, nesse mapa aqui mostra que provavelmente ele veio por aqui desse lado do Jordão e fez a travessia em algum ponto. Eu creio especificamente que esse ponto foi aqui, perto do rio Jaboque, porque existe mais na frente a ideia de que quando Jacó foge de Esaú, ele vai embora por aqui, para a terra da sua família de Abraão, lá em cima, lá em Harã, e ele retorna também por aqui, seguindo o caminho que o seu pai havia tomado. Então, Abraão faz essa travessia. Ele vem aqui pelo deserto, aqui pela estrada real, né, a estrada conhecida que conectava lá o Golfo, né, do Egito, de Elate, com a terra prometida, através aqui o deserto fica mais para cá, e ele provavelmente escolheu esse aqui, o Vale de Jaboque, para poder atravessar e seguir por esse outro vale aqui e entrar na região montanhosa, entrando em Siquém. E o texto diz que Abraão não quis ficar lá. Sim. Aqui fica o norte para cima, certo? Norte, aqui o poente, né, o oeste, e para cá o leste, para cá o sul. Certo? Do jeito que está aqui, né? Tá, exatamente, porque aqui fica o nascente aqui ou o poente para cá. Então dá mais ou menos do jeito que está aí mesmo, certo? Então aqui nós temos o Rio Jordão correndo de norte até o sul e Abraão atravessa aqui do leste para o oeste, seguindo pelos vales, né, porque é mais fácil de atravessar. Então ele chega em Siquém, aqui
uma foto do rio Jaboque, né, que provavelmente é o rio que Abraão usou para atravessar. O rio Jaboque fica bem aqui assim. Então, ele não tinha provavelmente essa ponte aí, que é moderna, então talvez ele teve que atravessar a nado, ou então em alguma parte que seria mais rasa do rio, que a gente chama essa parte mais rasa, você vai ler na sua Bíblia, muitas vezes a palavra val, os vals do Jordão, né? Val significa um local de travessia, um local que é mais raso, mais fácil de atravessar. Aqui uma foto desse vale de Fará. Na foto, ou no mapa lá, seria esse vale aqui. Depois que você sai do Jordão, certo? Você sobe por esse vale aqui, é uma parte mais plana onde corria água. Então, Abraão provavelmente tomou essa rota aqui, o Vale de Fará. Essa foto aqui está olhando na direção do Jordão, o Rio Jordão está mais ou menos por aqui, na foto. As montanhas lá da Jordânia você já começa a ver aqui em cima, e o vale vindo aqui para o centro, para a Cordilheira Central, certo? E ele chega na cidade de Siquém. Aquele vale vem lá por cima, faz uma curva aqui e chega aqui na cidade de Siquém. E daqui segue para o sul, indo na direção de Jerusalém. Para cá fica o mar Mediterrâneo, certo? E Abraão não quis ficar ali porque disse que naquele tempo viviam os cananeus naquela cidade. Ele decidiu não permanecer ali. E o texto diz que, no versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, para cá, para o lado do mar Mediterrâneo, e Ai ao oriente. Então aqui nós temos essa mudança, né? Siquém aqui, o primeiro lugar onde ele chegou, mas ele não permaneceu, então ele continuou por cima das montanhas, descendo mais ao sul, chegando ao monte que fica entre Betel e Ai. Aqui a gente tem um mapa mais próximo, para você ter uma ideia de como essa região aqui, toda acidentada, cheia de montanhas, pequenos montes, é uma região elevada, 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então aqui a cidade de Betel, que fica na estrada, certo? Na estrada principal que tinha por cima da montanha, e a cidade de Ai, aqui. E o texto diz que ele ficou na montanha entre Betel e Ai. Aqui é uma foto tirada nos anos 60, certo? Quando não tinha nenhuma escavação ainda para poder achar os restos dessas cidades. Aqui uma foto tirada de Betel, certo? Nesse monte aqui onde está o fotógrafo, Betel, você tem aqui um vale, que provavelmente era a estrada que passava. Aqui a cidade de Ai, que ainda não está escavada ainda, está por debaixo do chão aqui, e o monte entre Betel e Ai. Então, provavelmente, aqui nessa região foi que Abraão armou a sua tenda, no lado da estrada que passava. Estrada, quando a gente imagina, não é uma estrada asfaltada, não, né? É o local de chão batido onde as pessoas costumavam viajar. É o caminho mesmo. Aqui no interior, a vareda. Então, daí Abraão continua seguindo. Vereda não, vereda é certo, né? E não é nem vareda, é rareda. Não, Abraão daí ele vai para o Egito. O versículo 10 diz, no capítulo 12 aí, se você pode acompanhar, diz que havia, versículo 9, né? Depois seguiu Abraão dali, indo para o Negueb, sempre para o Negueb, né? Sempre para o sul. A palavra Negueb significa lugar seco, ou veio a também significar sul, indo sempre para o sul. E no versículo 10 diz que havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abraão, provavelmente sem conhecer muito da terra, quis explorar um pouco mais, chegando na região do Negueb. Aqui nós temos, indo para lá, Betel e Ai, onde ele estava, certo? Lá no topo do mapa, entre esses dois, onde ele ficou, armou primeiro a sua tenda, ele continuou seguindo para o sul. E ele chega nessa região muito seca de Israel, chamada deserto do Negueb, provavelmente chegando à cidade de Berseba, que ele posteriormente veio a morar aqui nessa cidade aqui. E o texto diz que havia fome na terra, muita fome, e ele então decidiu seguir para o Egito,
onde, assim como na Mesopotâmia, era marcada por rios que davam abundância de alimento. Então, ele segue ao sul, indo para a região do Egito, mais lá embaixo, certo? Então, aqui mostra tipicamente como eram tendas. Quando a gente fala armou a sua tenda, não é só um negocinho pequenininho, uma tenda para caber uma pessoa, para acampar. Era uma tenda para caber uma família, né? Uma tenda grande, e aqui camelos, e aqui a região do deserto do Negueb, uma região muito árida, mas que tem sal suficiente para você viver. Alguns estudiosos dizem que o Negueb é uma região que você pode escapar ou talvez não pode. Ninguém sabe se você vai conseguir escapar lá. Aqui, o deserto de Berseba, que na época da primavera tem algum local onde você pode levar o seu rebanho para pastar, certo? E aqui, esse monte aqui, são as ruínas da cidade antiga de Berseba, que hoje já estão escavadas. Eu mostrei na semana passada uma foto já dos muros já aparecendo. Os arqueólogos já conseguiram escavar a cidade que estava enterrada aqui debaixo, certo? Então, em Israel, você vai ver, você vai andando pelos locais, você vai ver muitos desses montes que são estranhos, parece que não são naturais, e de fato não são naturais. São locais que tinham um monte mais ou menos natural, aqui um pouco alto, e as pessoas construíram uma cidade em cima. Com o tempo, as coisas vão se deteriorando, ou alguém destrói a cidade, e a próxima geração que vem faz aquelas ruínas como o aterro da cidade e constrói em cima. E aí vai criando, as gerações vão fazendo a mesma coisa. Vai se estragando, derruba, serve de aterro, constrói em cima. E aí ficam esses montes não naturais. Existia um monte natural aqui, provavelmente mais baixo, mas você tem essas camadas de ocupação que os arqueólogos vão e cavam de cima para baixo para poder ver quantos níveis. Alguns locais, como Bet-Sean, como Megido, é possível ver 18, 19 níveis de ocupação. São 18 cidades que existiram ali, uma em cima da outra, uma em cima dos restos da outra. Então, aí Berseba, também essa foto dos anos 60, quando ainda nada tinha sido escavado por aqui. Abraão e Ló depois voltam para o Egito, voltam do Egito para a terra de Canaã, e eles eventualmente têm que se separar. Deus abençoou Abraão no Egito, apesar da sua infidelidade, da sua mentira, da sua falta de fé, e diz que saiu, pois, Abraão do Egito, no capítulo 13, versículo 1, para o Negueb. Então, ele volta do Egito para o Negueb. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Gênesis capítulo 13. Então, ele volta, começa a armar suas tendas aqui, com um rebanho já grande, começa a armar suas tendas, onde ele pode dar alimento ao seu rebanho, daqui até entre Betel e Ai, onde ele primeiro esteve. Então, nesse tempo aqui, não existiam cidades, né? Não existiam... isso aqui não era um reino unificado, um país, assim. Tinham pequenas cidades que eram os seus próprios reinos, que tinham o seu próprio rei, mas não era tudo dominado por um só monarca, por um só rei. Então, tinha essa liberdade das pessoas ficarem colocando o seu rebanho por aí como nômades, certo? Então, começa uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho. Então, eles têm rebanho demais. Deus abençoou eles sobremaneira, e agora a terra não pode, a terra onde eles estão, por cima das montanhas, não pode mais conter os dois. Então, Abraão disse: meu sobrinho, não vamos brigar não. Está aqui a terra todinha, você pode olhar para onde você quiser e pode escolher o lugar onde você vai levar o seu rebanho. Aonde você escolher, eu vou para o outro lado. A gente não vai brigar por terra. Tem espaço suficiente aqui para nós dois cuidarmos do nosso rebanho. Então, Ló aceita a proposta e é seduzido pelas campinas do Jordão. Diz que levantou os olhos, isso lá de cima de Betel, que fica na montanha, bem alto, certo? Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada pelo rio Jordão. E aí, então Ló escolheu para si a campina do Jordão,
partiu para o oriente, para o leste, e habitou Abrão na terra de Canaã, isso nas montanhas, né? E Ló na cidade das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Esse próximo mapa aqui mostra Betel, onde eles estavam aqui, nessa região aqui toda por cima da crista das montanhas, armando as suas tendas. E daqui Ló olha para baixo e vê as campinas do Jordão regadas pelo Rio Jordão, apesar de ser uma parte que chove muito pouco aqui, mas tem a bênção de ter o Rio Jordão aqui, que deixa uma área que pode ser cultivada por causa da presença de um rio. E ele ia armando as suas tendas daqui, da campina do Jordão, até chegar em Sodoma. Talvez pelos dois lados aqui do Mar Morto, aqui no meio, certo? Então, as campinas do Jordão ficam aqui, o Rio Jordão para, né? O Rio Jordão não segue aqui depois, ele para no Mar Morto. Então, as campinas do Jordão seriam aqui, e ele segue armando as suas tendas até Sodoma e Gomorra, que fica aqui ao sul do Mar Morto. Pode ser, não sei se... você pode até ver aqui no mapa que tem uns pontos de interrogação, porque ninguém sabe ao certo onde é a localização de Sodoma e Gomorra. Mas o fato, se você observar bem o texto, aqui no capítulo 10, no versículo 10, na verdade, do capítulo 13, diz: levantou os olhos, eu pulei essa parte do texto, né? Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e aí o texto diz, entre parênteses, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O texto diz que houve uma transformação nessa região, que hoje é muito seca, não tem nada, né? Você pode ver aqui olhando de Jericó, olhando o mapa, só aqui. Jericó fica bem aqui, na mesma linha de Betel e Ai, e essa foto olha daqui para cá, certo? Aqui, Jericó, olhando de cima, o Vale do Jordão fica mais ou menos por aqui, certo? E a região do Jordão, que hoje é uma região que é bastante seca, mas o texto diz que não era tão seca assim, não era tão infértil da forma como é hoje, que muito daquilo que a gente vê hoje, da falta de fertilidade dessa região, se deveu ao julgamento de Sodoma e Gomorra. Então, talvez Deus destruiu completamente, não tem nenhum resquício de Sodoma e Gomorra, mas se acredita que provavelmente seria na parte sul aqui do Mar Morto, talvez até na beira do Mar Morto, ou talvez por algum tempo foi soterrada, alguma coisa assim. Nessa parte aqui hoje não existe mais água, o Mar Morto antigamente cobria tudo isso aqui, mas nessa parte do meio aqui não existe mais água. Aqui, só para ter uma ideia, aqui no Mar Morto, aqui, essa parte é bem mais fundo do que essa parte aqui. Eu não tenho muita ideia de qual é a profundidade aqui, mas eu creio que não chega a 100 metros, mas aqui é em torno de 400 metros de profundidade. Além de ser abaixo do nível do mar, ainda vai 400 metros ainda para baixo, né, de profundidade da água. Sim, aqui na parte de baixo aqui. Isso. Tinha. Sim. O Rio Jordão não. O Mar Morto ele está abaixando de nível, né? Ele não está. Não é secando. Ele está afundando. O chão embaixo está afundando, certo? Não é secando. Exatamente. Nessa próxima foto aqui, mostra aquilo que é conhecido como a caverna de Ló. Esse buraquinho aqui é conhecido como a caverna de Ló. Depois que Sodoma e Gomorra, essa região aqui do Mar Morto foi destruída, Deus mandou ir para as montanhas, né? Para fugir da destruição. Aqui é tradição, não se sabe exatamente se foi realmente aqui que Ló se escondeu quando foi destruído. Mas essa foto aqui é da parte sul, chamada Zoar.
que como quem vai para Zoar, que foi onde Ló pediu para se esconder da destruição, na cidade pequena de Zoar. Aqui nós estamos do lado leste, certo? A Jordânia fica para cá e o Mar Morto fica aqui. Só passando adiante, passamos para o próximo capítulo na história de Abraão. Nós vamos pular algumas coisas que tem aí na apostila, da história de quando Ló é capturado pelos reis da Mesopotâmia e Abraão vai resgatar ele. Nós vamos passar para essa parte que tem mais significância teológica também. Abraão oferecendo Isaac, no capítulo 22. Vamos lá pular para a nossa Bíblia, para o capítulo 22. Nesse tempo aqui, Abraão já teve o seu filho, que Deus havia prometido. E o texto diz que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E ele diz: toma ao teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, Deus coloca Abraão à prova aqui. Deus havia prometido que a partir dele, ele haveria de criar uma descendência que daria origem a uma grande nação. Abraão quis criar os seus meios de suscitar essa descendência com a filha de uma escrava, de Agar. A gente tem essa história aqui, a história de Agar aqui um pouco antes e depois disso aqui. Abraão pensava que o filho do seu servo seria aquele que a partir de quem Deus suscitaria a descendência. Deus, não, vai ser o teu filho. E aos 100 anos de idade, Abraão tem Isaque, o seu único filho. E Deus diz: sacrifica o teu filho por mim. E Abraão, o texto de Hebreus diz que Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele vai e obedece a Deus e vai para a região de Moriá. Então, nessa época, Abraão estava morando em Berseba, aqui. A gente pulou a parte em que Abraão viveu aqui em Gerar, que teve aquela disputa entre os poços com Abimeleque, com quem ele fez aliança, e ele chamou esse lugar de Berseba, que é o poço da promessa, é o poço da aliança que ele fez entre ele e Abimeleque, né? Abimeleque. Então, daqui, Abraão mandado por Deus, vai à terra de Moriá, que é a região de Jerusalém aqui. E lá vai ter um monte que eu vou te mostrar e você vai sacrificar o seu filho. Aqui a distância é em torno de 75 quilômetros, 80 quilômetros, subindo as montanhas aqui, passando por Hebrom, local onde Abraão depois comprou uma caverna para enterrar Sara. Primeira vez que Abraão teve de fato posse da terra foi a caverna que ele comprou, pagou com seu dinheiro. Deus disse: eu vou te dar essa terra. E a primeira posse que ele tem é a caverna onde ele vai enterrar mais na frente a sua esposa. Então Abraão sai daqui 75 quilômetros, 80 quilômetros, até chegar em Jerusalém. Só para ter uma noção de tempo de viagem, antigamente, estima-se que uma pessoa em boa saúde e não carregando muita coisa, conseguia viajar de 25 a 35 quilômetros por dia a pé, certo? Essa era a média que uma pessoa sozinha. Se você está numa caravana, essa média já diminui para 20, 15 quilômetros, porque tem muito mais gente, tem rebanhos para carregar. A média, por exemplo, de viagem que um beduíno que cria os seus rebanhos, leva camelos, leva suas ovelhas para poder pastar, a média de viagem de um beduíno é em torno de 10 a 15 quilômetros, por causa dos animais, por causa do propósito. Então, dependendo do terreno, dependendo da temperatura do dia, dependendo do tamanho da caravana, dependendo da saúde da pessoa, estima-se que a média era de 25 a 30 quilômetros. A Bíblia fala de jornaleiros, né? De gente que corria para dar um recado de uma guerra, alguma coisa, de uma cidade para outra. Esses cobriam distâncias extraordinárias. Alguns estimam, por exemplo, que podia se cobrir até 160 quilômetros num dia. Então, era uma pessoa realmente especial, mas essa não era a norma, era uma pessoa especial, certo? Era. Então ele segue
ele segue 75 quilômetros subindo. E diz que ao terceiro dia, é interessante, a média 25 a 35 quilômetros, se a gente multiplicar 25 por 3, 75 quilômetros. Então, estava dentro da média, não era uma caravana grande, era só ele, o seu filho, o seu servo, com alguns animais, não era nada muito grande. E ele chega ao terceiro dia, ele vê o local. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Essa provavelmente é a primeira vista que Abraão tem. Agora, não imagine que Abraão viu essa cidade toda. Isso aqui é Jerusalém moderna, certo? Isso aqui é Jerusalém moderna com todas as casas. Imagine isso aqui tudo descampado, só com uma cidadezinha aqui embaixo. Essa era a Salém de Melquisedeque, né, no capítulo 14. Melquisedeque, rei de Salém, era só essa parte aqui, certo? De baixo, aqui o monte do templo, né, aqui a muralha. Então imagine só essa partezinha aqui como sendo, tendo alguma muralha, alguma fortificação por aqui, que é conhecida, e depois Davi toma essa parte e transforma essa na cidade de Davi, né, onde ele constrói o seu palácio e o templo vai ser construído lá em cima depois. Então Abraão chega aqui e vê esse vale, essas montanhas aqui de um lado, de outro lado montanhas aqui também, o Monte das Oliveiras, certo? Aqui, e aqui o Monte Moriá, certo? Então Abraão chega do sul, essa foto aqui é tirada do sul, certo? Da onde ele vinha aqui, olhando para o norte. Então aqui nós olhamos na direção norte, certo? Na direção de Damasco, para lá. Aqui uma outra foto, olhando do lado contrário, a gente está aqui agora no norte, olhando para o sul, e provavelmente essa é a montanha que Abraão viu quando ele vinha lá de Berseba, vindo de lá para cá. Essa é a primeira visão que ele tem da montanha de Moriá, a montanha que o Senhor havia designado. Então Abraão, só para ter uma ideia, aqui não tem muito contraste aqui, mas dá para você ver aqui um vale, certo? Aqui é só uma ilustração, aqui um vale e aqui a montanha de Moriá. Essa ilustração aqui, nessa ilustração, esse vale é o vale de Cedron. Nessa foto aqui a gente vê esse vale aqui, certo? Essa parte bem baixa. Então, essa ilustração é como se você estivesse vendo daqui, olhando para cá, onde está o domo da rocha, certo? Então, como nós estivéssemos olhando aqui do Monte das Oliveiras, tinha esse monte, chamado Monte Moriá, onde tinha o topo de uma rocha, descampado, né, sem nada, e esse é o local onde Abraão ergue o seu altar para oferecer o seu filho em sacrifício. Posteriormente, o texto bíblico diz que a Davi compra esse lugar, que é chamado, na época de Davi, a Eira de Araúna, né, o Jebuseu, que era um local onde eles colocavam seus grãos, né, então, para oferecer o sacrifício por causa da punição que Deus coloca sobre Davi depois de ele ter levantado o censo, ele compra esse local aqui, que era um local já conhecido como sagrado, por causa do que Abraão fez ali. Davi também ergue o seu altar aqui nesse mesmo local, certo? Depois, Salomão, seu filho, diz que ele construiu o templo em cima da montanha de Moriá, no mesmo local que o seu pai havia oferecido sacrifício, no mesmo local que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. O templo de Salomão, posteriormente, é destruído, e aí, depois que o povo retorna do exílio, o templo de Zorobabel e Esdras, o segundo templo, é construído em cima do mesmo local. Você lê a Bíblia, mostra os detalhes. Vocês podem construir o templo do seu Deus no seu local. Então, exatamente no mesmo local, o templo de Zorobabel e Esdras, que depois é expandido no templo de Herodes. No mesmo local, esse templo não foi destruído, mas Herodes expandiu, aterrando toda essa região em redor, construindo essas paredes de aterro, construindo o templo onde Jesus pregou, né? Aqui é uma ilustração do templo de Herodes. Ele deu uma repaginada no templo, transformou ele num local muito mais bonito do que era no templo de Esdras e Zorobabel. E, posteriormente, é o local onde foi construído o Domo da Rocha. Então, as paredes que Herodes construiu permanecem ainda hoje. Sim. Essa parte aqui hoje é muçulmana, foi construído em 698 depois de Cristo, 1.300 anos.
esse prédio aqui tem 1.300 anos de existência. Certo? Foi construído em 698. Essas paredes aqui foram as paredes que Herodes construiu. O templo era... O local onde se podia construir em cima do monte era muito menor. O que foi que Herodes fez? Fez uma muralha ao redor todinha, aterrou, deixou plano para poder fazer um complexo de templo muito maior. Então, essas paredes aqui têm mais de 2.000 anos. Essas paredes que restam aqui do templo de Herodes. Esse templo tem cerca de 1.300 anos. Foi construído em torno do ano 700, 600 e alguma coisa depois de Cristo. Oi. Uhum. Aham. Sim, esse local é sagrado para 3 religiões. Você tem os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Então, esse local aqui hoje pertence aos muçulmanos, certo? Judeus não podem subir. Turistas cristãos podem subir até lá, mas judeus não. E além dessa mesquita aqui, tem uma outra mesquita aqui, com essa parte preta, bem onde está o coisa, chamada Mesquita de Al-Aqsa, que também é uma mesquita deles, certo? Dos muçulmanos. Muçulmanos. Eles são descendentes de Abraão, né? Então, por isso que através de Ismael. Então, esse é um local sagrado para eles também. Nós também somos descendentes de Abraão, eles dizem. Abraão é nosso pai também. Então, para eles, esse é o monte sagrado deles. Não através de Isaac, mas através de Ismael. Só para os irmãos entenderem, a pergunta dele, ao chegar aí, aqui é a cidade nova, que o dia está mostrando, são cidades novas, aí Jerusalém velha, como eles chamam, né? Essa aqui é a cidade velha de Jerusalém. Aqui é Jerusalém nova, tudo isso aqui é Jerusalém nova. Essa pequena parte aqui é a cidade antiga, né? Aí tem 4 quarteirões. Tem um quarteirão dos muçulmanos, um quarteirão dos judeus, um quarteirão dos cristãos e um quarteirão dos armênios, né? Ortodoxos gregos. E eu acho importante o irmão perguntar, porque eu acho muito importante, olha, para você entender a mídia miserável que tem na Deus, elas só dão ênfase ao judeu contratando os muçulmanos. E aí os judeus sustentam esses muçulmanos no país todo. Por exemplo, ela se mostrou do Mar da Galileia, lá é os muçulmanos, chega aquela hora em seco, faz tantas coisas, vocês vão. Os judeus são muito bons com esse povo, mantendo eles com segurança, e os judeus metendo a feira os muçulmanos. Mas só para você ver como um ato de falta de fé de Abraão, de ter um filho com a sua serva, resulta numa disputa que existe até o dia de hoje. Ismael, o próprio Deus disse, eu não vou abandonar Ismael. Ele vai ser uma grande nação, e ele vai brigar com todos os seus irmãos. E é o que e é exatamente, vai ser como um jumento, né? E é exatamente o que acaba acontecendo. Sim. Uhum. Sim. A gente não vai entrar nos méritos do conflito entre eles, não, mas é exatamente isso. Se você ouvir qualquer um dos dois lados, eles vão dizer que tem razão. E eu compreendo também a revolta dos muçulmanos contra os judeus, porque, de fato, eles foram, quando o Estado de Israel foi criado em 1948, as casas deles foram destruídas. Eles foram expulsos das vilas onde eles moravam há muito tempo. Então, é natural esperar essa revolta deles, porque você não quer ninguém chegando e destruindo a sua casa. Então, é natural que isso aconteça. Pois é, expulsando o pessoal, dizendo, essa terra aqui é nossa, que nosso pai comprou. Então, a gente não vai entrar nos méritos do conflito, não, mas dá para entender por que existe tanta animosidade entre esses dois povos. Agora nós vamos levar Abraão para o Egito, a família de Abraão para o Egito, para a gente sair depois do Egito e voltar para a terra, certo?
A família de Jacó vai para o Egito. Em Gênesis 37 a gente encontra um relato de como é que isso acontece. Abraão tem Isaac, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos, né? E ele ama especialmente o filho da sua amada Raquel, José. E ele não tem esse apreço especial pelos outros filhos, tanto das suas servas como da sua segunda mulher, Lia. Então ele manda José, o seu filhinho preferido, ir vigiar os seus irmãos. Olha, seus irmãos, nesse tempo aqui, Jacó morava em Hebrom, no local onde Abraão comprou aquela caverna, né, para sepultar Sara, sua esposa. Então, Jacó está morando em Hebrom, certo? Ele diz, vai a Siquém, porque os teus irmãos foram apacentar lá. Siquém foi o local onde primeiro Abraão veio, entrou na terra prometida. Então, daqui de Hebrom, ele diz, vai até Siquém, porque os teus irmãos foram apacentar o rebanho aqui em Siquém. E ele diz, vem, enviar-te-ei a eles. E assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Gênesis capítulo 37, versículo 13 e 14. Então aqui a distância também, mais ou menos uns 80 quilômetros de distância entre essas duas localidades aqui. Então José vai a pé, e ele chega lá em Siquém, e tem um homem, olha, vocês viram meus irmãos que estavam apacentando rebanhos por aqui? Onde apacentam eles o rebanho? E aí o homem quem José encontra lá disse, eles se foram daqui, pois ouvi-os dizer que vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Então ele sai daqui de Hebrom, a cerca de 35 quilômetros de Jerusalém, cerca de 80 quilômetros de Siquém, e ele vai até Dotã, que fica mais ao norte aqui. Então ele segue aqui pela cordilheira, né, pelo topo das montanhas, e chega até Dotã. Uma foto do mapa aqui mais perto, aqui Siquém. Então ele poderia ter vindo por aqui, certo? E tomado essa estrada para chegar até Dotã, ou poderia ter seguido por aqui, pegado essa estrada e chegado em Dotã, onde estavam os seus irmãos. Você pode notar que Dotã é um vale, certo? Que dá... Dotã fica num vale que tem bastante espaço para pastagem. Aqui uma vista desse vale, olhando lá para o lado da Jordânia, para o lado leste. Nós estamos no lado do mar Mediterrâneo aqui, olhando para lá. E uma foto da cidade antiga de Dotã. Aquela ideia de que o monte não natural, onde as pessoas foram ocupando ao longo dos tempos. Daqui você consegue ver que existia alguma estrutura mais ou menos por aqui, talvez um portão. Você consegue ver que talvez existia um poço de água mais ou menos por aqui, um local que foi habitado e que está sendo escavado pelos arqueólogos para poder descobrir onde estavam essas paredes, onde estavam esses poços, esses portões e assim por diante. Então, eles começam a planejar, lá vem o sonhador, vamos fazer alguma coisa com ele, vamos matar ele, vamos dar uma lição nele. E aí, Judá intervém, não deixa eles matarem, eles jogam ele dentro de um poço, e aí diz que os irmãos de José olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que eles levavam ao Egito. E o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Ismaelitas, os filhos de Abraão, né? Já a disputa já começando entre eles. Estes levaram José ao Egito. Aqui nesse mapa a gente vê a região de Gileade, essa região montanhosa aqui do outro lado do Rio Jordão. Rio Jordão aqui no meio, Dotã fica bem aqui, e a região de Gileade, essa região aqui. Os ismaelitas viviam aqui, mais ao sul, não dá para ver no mapa aqui, eles vinham por essa região, talvez negociando, comprando coisas, para depois voltarem para o Egito e negociarem elas por lá. Então eles vinham por Gileade, aqui a cidade de Pela, a cidade antiga de Pela que foi escavada, certo? Aqui você vê as ruínas da cidade, as colunas, as escadas, e aqui o vale do Jaboque, o mesmo vale por onde Abraão entrou na terra prometida.
Então, você vê aí como é que era mais ou menos o terreno lá, nessa região do outro lado do Rio Jordão, a região do Vale de Jaboque, em Gileade. E até tem aquele cântico, né? Há um bálsamo em Gileade. E aí ele diz que os ismaelitas vinham trazendo os seus arômatas e os seus bálsamos para vender no Egito. E aqui é uma visão da cidade de Bet-Sean, olhando para o vale, aqui o Vale do Rio Jordão, e a região de Gileade, aqui do outro lado. Bet-Sean ficava bem aqui, aqui em cima, e a região de Gileade bem aqui. Então, provavelmente, eles atravessaram por aqui, chegaram em Bet-Sean, entraram nesse vale, o Vale de Jezreel, e chegaram até Dotã. E aí... Pode perguntar. Sim. Aqui, Ásia. Uhum. Sim. Sim, você estava aqui na primeira aula, mas essa região aqui fica o mar Mediterrâneo, para cá fica a Europa, para cá a África e para cá a Ásia. Sim. Sim. Aqui fica no centro do mundo, né? Tudo é longe daqui. Tudo é longe daqui. A Europa vai ficar umas 4 horas de voo daqui. Aqui vai dar na Itália e Espanha, né? Nessa direção aqui. Itália e Espanha. Então eles saem de Gileade, talvez pegando aqui o Vale de Jezreel, entrando em Dotã, para depois pegar a estrada costeira internacional, a Via Mares, e ir para o Egito. Então eles chegam no Egito. Agora a gente vai sair do Egito antes de acabar o nosso tempo. Certo? O Êxodo, o próximo mapa que a gente vê aí, na apostila de vocês, mostra o Êxodo do Egito. O povo de Israel foi para o Egito, Jacó foi para o Egito, estavam sofrendo lá. Eles tiveram um bom tempo enquanto os faraós conheciam a José, conheciam a história, mas depois veio um faraó que não conhecia a José, não conhecia a história, e passou a oprimir o povo de Israel, e eles passaram a clamar a Deus para serem libertos. E Deus, miraculosamente, usa Moisés, usa Arão, para poder conduzir o povo para fora do Egito. E o Êxodo é um evento extremamente importante na história dos judeus. As festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, todas essas são festas que relembram o tempo em que Israel esteve na escravidão do Egito, foi liberto por Deus, habitou em cabanas, e eles celebram essas festas, inclusive até hoje. Quem mais está falando agora? Não. Então, o Êxodo é um exemplo, se torna um exemplo, um paradigma, um modelo de salvação, que até mesmo é usado no Novo Testamento para se referir à nossa salvação como sendo um segundo Êxodo. Então, é um evento de extrema importância na história dos judeus. E diz que Deus mandou o povo de Israel sair. E diz que Deus, no capítulo 13 de Êxodo, versículo 17, versículo 18, diz que Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, porque tinha guerra. Então Deus disse, eu não vou levar eles por lá, é mais perto, 360 quilômetros, mas eu não vou levar por lá porque tem guerra lá e o povo pode ficar assustado e querer voltar para o Egito. Porém, Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. O caminho dos filisteus é esse aqui, pela beira do mar, certo? O Egito fica aqui, pela beira do mar, seguindo para entrar na terra de Canaã. Mais ou menos 350, 360 quilômetros por aqui. Mas Deus manda pelo deserto, né? Manda eles pelo deserto. E o próximo texto, no capítulo 13, versículo 20, diz, tendo, pois, partido de Sucote, o local onde eles habitavam no Egito, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Então, eles vieram daqui para cá, à entrada do deserto de Etã, certo? E os judeus pensavam, eles estão atordoados, eles não sabem nem para onde é que estão indo. Vamos perseguir eles. E Deus diz, no verso seguinte, fala aos filhos de Israel que retrocedam, acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar,
diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acamparei junto ao mar. E aqui, Pi-Hahirote, Baal-Zefon ficam todos aqui nessa região, aqui, de frente ao mar. Aí você pode ver, mas não tem mar aí, não tem água aí. Lembre, para os judeus, qualquer grande corpo de água é um mar, certo? Você tem o Mar da Galileia, que é um lago de 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura. O Mar Morto, de 60 quilômetros de comprimento por 30 quilômetros de largura. Mar é um grande corpo de água, na visão deles. E aqui hoje não tem mar, não tem água aqui, né? Mas especialmente por causa de um canal artificial que foi construído, chamado Canal de Suez, para poder se atravessar do Mar Mediterrâneo para o Golfo de Suez e entrar dentro do Mar Índico, certo? Então aqui o texto diz: fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Então o deserto de Sur é esse deserto aqui, logo depois que se passa o local chamado Mar Vermelho. Aliás, Mar Vermelho não é uma boa tradução para o termo hebraico que se encontra ali. Essa tradução foi perpetuada por causa da tradução grega do Antigo Testamento, que foi levada inclusive para o Novo Testamento. Mas a palavra lá, suf, não significa vermelho, significa junco, papiro. É um mar de junco. Então, aqui a ideia de que existiam, de fato, muitos juncos, papiros aqui, aquele tipo de vegetação que a gente vê flutuando em cima da água ali. No Poço Doce mesmo você consegue ver algo parecido com o que existia lá. Exatamente. Pronto, é esse tipo de vegetação que tinha aqui. Então, essa deveria ser a tradução apropriada, o mar de junco. Então, eles saem, atravessam o mar e chegam ao deserto de Sur, certo? Aqui uma visão de satélite moderna, certo? De onde seria mais ou menos essa localização. Aqui você vê o Egito, certo? E aqui você vê o canal de Suez, onde passam os navios para conectar o mar Mediterrâneo aqui com o Golfo de Suez e o Oceano Índico desse outro lado de cá. Naquela foto você vê especialmente esse lago aqui, certo? A pontinha desse lago aqui. Aqui, a pontinha daquele lago lá, certo? Nessa foto aqui. E aí você vê o deserto de Sul indo para Israel para lá e o Egito ficando do lado de cá. Opa. Então, no terceiro mês, tendo partido de Refidim, vieram até o deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Tradicionalmente, se vê o Monte Sinai como sendo esse monte aqui, onde tem um monastério chamado Monastério de Santa Catarina. É o local tradicional, mas eu creio que, muito provavelmente, esse não é o local do Monte Sinai. O nome do monte, até que aqui é chamado Jebel Musa. Em hebraico, Jebel significa monte, Musa, Moisés. Então, é o monte de Moisés que eles chamam aqui. Mas essa é uma tradição que foi criada pelos coptas, que são um grupo ortodoxo da região da Etiópia, que eles gostam de ter um local sagrado, né? Alguma coisa assim. Então, aqui Moisés passou, aqui Jesus passou e fez um milagre aqui. Então, eles gostam de ter, mesmo sem ter certeza, de atribuir certos locais significados sagrados. Então, o monte, o Jebel Musa aqui, o Monte Sinai conhecido, é considerado como sendo o local onde Moisés subiu, e o deserto do Sinai sendo essa região aqui, certo? Eu não vejo essa como sendo uma boa possibilidade. Aqui você vê o monastério de Santa Catarina, certo? E o Monte Sinai lá em cima, um monte que tem 2.500 metros de altitude. É um monte extremamente alto. E aí eu vejo mais uma impossibilidade. Moisés subiu umas 4 ou 5 vezes para cima desse monte. E hoje, se você for lá, com um guia que conhece a região, ele vai lhe acordar 3 horas da manhã, para você começar a subir, para poder chegar lá em cima cerca de 6 horas da manhã, para poder ver o nascer do sol lá de cima. Então, você leva pelo menos umas 3 horas para poder subir esse monte. Acho que mais uma razão de impossibilidade, além da rota, que ser muito estranha. Por quê? Porque Moisés, quando ele chega no Monte Sinai, o texto diz que Jetro, seu sogro, veio ao seu encontro.
de Midian. E a região de Midian é aqui, certo? Essa é a região de Midian, onde Jetro morava. Então, não é muito condizente Jetro ter vindo, arrodeado aqui para chegar até aqui. Agora, se Jetro chega aqui, o Monte Sinai poderia ser mais ou menos nessa região aqui. E essa era uma rota muito conhecida que os israelitas poderiam ter tomado para poder chegar até a terra prometida. Então, esse é um monte chamado, um nome estranho, Jebel Kashem et Tarif. Você não vai decorar esse nome, mas é um monte que fica bem aqui, certo? Perto do Golfo de Eilat, que é uma parte que pertence a Israel hoje, na fronteira com Midian, onde Jetro viria, que eu creio que é um bom candidato a ser o Monte Sinai. E esse aqui não é um monte tão alto. Meia hora você está lá em cima. Para um homem velho de 80 anos como Moisés, eu acho que é mais condizente. E além do que, o deserto aqui é muito mais plano para caber 2 milhões de pessoas, como vieram do Egito para a terra, para fugir do Egito. Aqui eu vejo como maior possibilidade de ter os acampamentos dos judeus aqui nessa região. E aconteceu... Uhum. Uhum. Não, é um significado espiritual, né? Ir para o Egito é descer espiritualmente, talvez um significado, mas não é o significado da palavra Egito, não. Negev significa descer, ir para o sul. Então, mas o Egito é abaixo. Uhum. Geograficamente, aqui o deserto do Negev, aqui em cima, o Egito fica mais ou menos aqui. Na verdade, isso aqui também hoje pertence ao Egito, certo? Então, aconteceu que no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, lá no Monte Sinai, os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, e a nuvem repousou no deserto de Parã. O deserto do Sinai é essa parte aqui, o deserto de Parã é toda essa parte aqui, já na porta da terra prometida. E aí, o texto diz que eles vieram até a cidade de Cádiz Barneia, que é essa cidade bem aqui assim, esse local. E dali Moisés envia o povo, 12 homens, para espiar a terra, para ver como é que é. E Deus diz, envia homens que espiem a terra de Canaã. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, e assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, que fica à entrada de Amate. Deserto de Zim, essa parte sul aqui, até Amate, que fica lá no extremo norte já, na região da Síria, lá bem em cima. Então, eles percorreram toda essa terra. Aqui o deserto de Parã, onde eles estavam. Aqui o deserto de Zim, onde eles atravessaram os espias, né, para espiar a terra. E ao cabo de 40 dias, eles retornaram para o deserto de Parã, para Cádiz. Aqui é uma ilustração de um artista, que eles trazendo os caixões de uva, dizendo que a terra é boa, mas os homens lá são grandes. A gente vai morrer lá na terra. Então, os espias... colocam o povo contra o plano de Deus e eles acabam se revoltando contra Deus. Isso faz com que eles peregrinem aqui nessa parte por 38 anos, Deus esperando aquela geração inteira de homens morrerem para poder eles não entrarem na terra prometida. Então eles pedem passagem por Edom, eles estão aqui, vamos perguntar aos nossos irmãos Edom, que é Esaú, se eles deixam a gente passar pelo território deles. Eles queriam passar por aqui para pegar essa estrada para entrar na terra. Deus não permitiu eles irem por aqui. E Edom recusou passagem, certo? E ele diz, nós estamos nos confins da tua terra, deixa a gente passar. Então, eles partiram e foram até o Monte Or, que foi onde Arão morreu, um desses dois locais aqui, provavelmente esse local aqui perto de Cádiz Barneia, foi onde Arão morreu. Eles tentam atravessar Edom, chegam aqui e Edom não deixa eles passarem. E Deus manda, arrodeiem aqui a cidade de Punon, subindo aqui eles iriam atravessar, chegar lá do outro lado. Aqui é uma visão lá de cima, do outro lado, olhando de onde os filhos de Israel viriam, daqui, subindo por aqui.
E ele diz, assim permaneceste muitos dias em Cádiz, depois viramos o deserto, no caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e assim muitos dias rodeamos as montanhas de Seir. Montanhas de Seir, as montanhas de Edom, são essas montanhas aqui, montanhas de 1.500 metros de altitude, certo? Aqui é bem baixo, aqui 1.500 metros de altitude, eles rodearam toda essa montanha, chegando lá no Golfo de Eilat, lá embaixo, no mar aqui, certo? E eles rodearam por aqui, indo pelo caminho do deserto. Certo? Aqui, uma visão do deserto embaixo, para as montanhas de Seir, lá em cima, que apesar de ser deserto aqui, por ser tão alto, às vezes neva. Você vê aqui um pouco da neve aqui em cima. Então, o texto diz, passamos flanqueando assim os nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitavam em Seir, no caminho da Arabá, de Eilat, Ezion-Geber, o caminho do deserto de Moabe. Então, eles arrodearam por aqui e seguiram pelo caminho do deserto, aqui é um deserto do lado de cá, até chegarem ao local, aqui o mar vermelho aqui, o Golfo. E o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foi 38 anos da peregrinação, até que toda aquela geração de homens se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então eles chegaram até aqui. E aqui é a nossa última foto do ribeiro de Zered, que foi o local que eles chegaram na região de Moabe, lá no deserto. Na próxima aula a gente vai entrar na conquista, como eles de fato conquistam e entram na terra prometida. Exatamente. Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, todos foram para o Egito, né? Então é interessante essa relação geográfica também. Sim. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, que quando vocês passarem a ler essas histórias, vocês tenham mais noção de localização, de distância também. Obrigado.